Bom, eu sempre gostei de Jesus, sempre gostei de Deus, sempre me identifiquei, sempre tive muita fé. Porém, quando eu conheci a minha amiga Janine, que é minha vizinha, mora alguns metros aqui da minha casa, passei a ter ela como exemplo de vida, né? Como um exemplo de mãe, um exemplo de esposa. E eu queria aquilo pra minha vida, tipo, eu queria ser aquela mulher ali, né? E então, eu sempre fui muito estressada, muito agitada, nervosa, medrosa. Então, passei a seguir, assim, ela, né? Os ensinamentos dela. E ela me disse que era adventista e me convidou para ir na igreja. E eu passei aí, a igreja aqui bem perto da minha casa, na esquina, não tinha como não ir, né? Sempre me chamou a atenção, inclusive. E comecei a gostar muito. Deus foi me chamando ali, né? O Espírito Santo foi me tocando. E depois de um ano indo na igreja, eu me batizei. Menos de um ano, na verdade. Me batizei, sempre frequentando com meu filho, com o Gael. E ela sempre me convidava pra ir também, mas eu não dava muita bola pra esse sentido, né. Falava pra ela que eu não queria ir, mas eu respeitava ela. Então, eu decidi que se eu queria algo forte de Deus, se eu queria uma resposta para os meus problemas, eu tinha essa resposta tinha que partir de mim. Eu que tinha que dar o primeiro passo, né? Não adiantava eu pedir e não dar nada em troca, né? Então eu resolvi então me doar 100%, né? Para que eu pudesse ter Deus 100% na minha vida. Eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, porque eu vi que para ele me enxergar e para ele me erguer, para ele me honrar, eu tinha que dar essa entrega, né? Então o Espírito Santo foi falando comigo aos poucos. Aí eu primeiro parei de fumar e logo depois eu parei de beber. A questão do filho, né? Do meu filho, praticamente um ano ele ficou frequentando comigo todos os cultos e também nos 10 dias de oração. Ele frequentava muito as casas, né, que nós íamos, e cada um tinha direito de fazer um pedido. E ele sempre pedia pelo batismo do pai, pelo pai ir para a igreja, pelo pai ir para a igreja. Oi, eu pedi oração bastante pro meu pai, para ele ir pra igreja e também por todo mundo, bastante pelo pai. Depois que eu me batizei, eu achei que tava tudo certo, né? Que tava ganho, que aí a minha vida ia melhorar, que ia mudar, que eu ia ser feliz, né? Que eu ia ter paciência com ele e tal, e que eu ia orando e logo ele ia se entregar. Mesmo que de fato ele falou pra mim várias vezes: ali eu não boto meus pés. Ele disse: eu não boto meus pés naquela igreja. E eu continuei com fé, o Gael com fé. E nós começamos a ter conflitos. Eu estava feliz, mas ao mesmo tempo meu casamento foi por água abaixo. Estava indo por água abaixo, porque ele trabalhava à noite em restaurante e aí chegava em casa muito tarde e ele se envolvia com um problema com a dependência química. E foi se envolvendo, passou 3, 4, 5 meses. Eu conversava, pedia para ele: olha, vamos se separar, porque assim não dá. E até que um dia, depois de uns 6 meses mais ou menos, eu decidi internar ele e ele aceitou. E aí eu fui, e lá nesses dias eu percebi que estava pelo caminho errado, né. Não era o caminho certo, e Deus tocou meu coração, né, nesse momento, e eu percebi que, né, que eu estava com os olhos fechados e aceitei Deus, aceitei Jesus, e a partir dali tudo mudou, né. Aceitei também me batizar, ganhei estudo bíblico depois. Antes do estudo. Depois que eu saí lá da clínica, né, ganhei um estudo bíblico. Foi o resultado, né? A oração foi o resultado da nossa vitória em Cristo, para estar mais pertinho dele. A gente sabe que lutas a gente continua tendo, né? Agora eu tenho certeza que as lutas não terminaram, né? Elas vão continuar, mas que com Cristo a gente consegue vencer. Com Cristo fica mais fácil. O nosso fardo, Cristo ele prometeu que aliviaria o nosso fardo e ele realmente alivia. Boa noite a todos, irmãos. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez aqui, né? Mais uma noite desses 10 dias de oração. Dessa vez não presencial, mais online, mas firmes e fortes, continuando, né? Essa semana tão importante que é para a vida do cristão. Bem, irmãos, para começar, vamos iniciar já, né? A nossa mensagem dessa noite. Vamos todos abrir nossas Bíblias em João 16:13. Vamos todos pegar a nossa Bíblia e abrir em João
capítulo 16 e o verso 13. Antes da gente ler, vamos orar, né? Querido Deus, meu Pai, que habita entre os céus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, tendo essa oportunidade, ó Pai, de aprender mais de Ti. Toma-nos em Tuas mãos, nos guia, nos protege hoje e sempre. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Abre nossa mente e nosso coração para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão a acontecer. Bem, irmãos, a gente sabe que o futuro, tanto o presente quanto o futuro, só coisas ruins tende a abordar a vida do cristão, né? A gente só vai receber desse mundo coisas ruins, porque quem é o agente que guia esse mundo, né? Que está no controle desse mundo é o próprio Satanás. Então, como ele é inimigo do povo de Deus, inimigo do próprio Deus, todas as suas tramas só é para prejudicar o seu povo. Conta-se uma história em uma cidade indiana em que existia o líder daquele estado, né? E aí então o líder daquele estado, ele via que ele estava sendo muito prejudicado por conta de alguns assaltantes que estavam prejudicando os cofres do seu local, né, do seu estado. E aí então ele reforçou a segurança, mas ainda assim ele continuou sendo prejudicado. Os cofres públicos estavam todos quase vazios. Mesmo ele investindo em segurança, não era resolvido. E aí então, depois de um tempo, ele descobriu que não importa o que ele fizesse, não teria solução. Porque uma das pessoas que trabalhava para ele, um dos seus assessores, fazia parte daquela quadrilha. Ou seja, ele é uma pessoa que, enquanto estava de dia trabalhando para aquele líder daquela região, ele sempre estava lá, dizendo que estava fazendo pelo povo, fazendo as coisas certas, guiando, né? Dizendo que tinha isso, tinha aquilo. Mas à noite, ele mesmo era líder daqueles bandidos e usavam aquela quadrilha para poder encher os próprios bolsos. Então, nessa pequena ilustração, a gente vê que Satanás ele age do mesmo jeito. Ele tem, sim, suas armadilhas em que ele enfrenta, ele debocha do próprio Deus diretamente, mas também ele usa de subterfúgios para poder tentar enganar aqueles que são de Deus. Ele faz reuniões com os seus anjos, né, com os demônios, que são os anjos caídos, que desceram com ele, justamente para poder montar essas armadilhas, efetuar essas armadilhas para poder tentar derrubar o cristão a todo momento. E, infelizmente, ele não tem só esses agentes, ele também tem outros agentes que são pessoas que também, por conta de ganância, por conta de interesse pessoal, tem esse trabalho, tem trabalhado para ele e tem causado prejuízos para as pessoas e também exclusivamente para o povo de Deus. Eu gostaria de ler mais um texto com vocês, que está lá em Mateus 24. Se tiver sua Bíblia, abra novamente. Lá em Mateus 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a gente vê, né, irmãos, que a própria Bíblia ela deixa muito claro o quão agressivo e o quão ininterrupto são os ataques de Satanás. A gente não pode estar abrindo brecha, a gente não pode estar dando mole, nem mesmo com pessoas que a gente acredita, o que a gente pode pensar que são boas, porque elas muitas vezes podem sim estar sendo usadas pelo inimigo para poder nos afastar dos caminhos de Deus, né? Aquele amigo do trabalho, aquela pessoa que a gente conhece na nossa rua, que a gente simpatiza, né? Que a gente muitas vezes em algumas situações recebe até a ajuda dele, a gente está precisando, ele vem aqui na nossa casa, nos ajuda. Tem esse perigo, né, de acabar, se a gente acabar dando brechas, essa pessoa acabar nos afastando
por conta de uma armadilha de Satanás. Na verdade, o intuito é justamente o contrário, né? Quando a gente tem o contato com essas pessoas, a gente levar essas pessoas para Cristo, e não o contrário. Então é muito interessante e importante a gente tirar essa lição, né? Esse ensinamento, que a gente sempre tem que usar essas oportunidades para poder guiar as pessoas para Cristo, e não o contrário. Como muitas vezes a gente vê que acaba acontecendo. A gente vê muito comum os nossos jovens, né, que acabam ingressando no novo ambiente de trabalho, até mesmo na faculdade, acaba se deixando levar por essas amizades e então acaba se afastando dos caminhos de Deus. Começa sempre com não tem um problema, isso e aquilo, e quando a gente vê, eles estão totalmente contra os ensinamentos de Cristo. Mas mesmo com todo esse problema que a Bíblia nos levanta, que a Bíblia nos alerta, ela também nos mostra, né, armas para que a gente possa lutar contra essas armadilhas. A gente vê que a oração, ela é sim uma ferramenta muito importante na vida do cristão, é uma ferramenta vital para que nós possamos estar sempre unidos e unidos em Cristo Jesus. O nosso Salvador, ele está sempre disponível para ajudar a todo aquele que pedir. Basta pedir, não tem mais nada que a gente precise fazer, basta pedir. Manter essa comunhão, contemplando Ele sempre, a gente buscando, a gente clamando ao nosso Deus, a gente vai estar sempre, sempre seguro sob suas asas. As armadilhas de Satanás realmente, irmãos, elas são muito perigosas, mas diante do poder de Deus, elas são inúteis. Eu gostaria de ler aqui para vocês um texto que está no Grande Conflito, que diz assim, deixa eu pegar aqui, sem a oração, ninguém está livre de perigo, nem por um dia ou uma hora sequer. De forma especial, devemos suplicar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Ali estão reveladas as armadilhas do tentador, bem como os meios pelos quais podemos resistir a ele com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras, dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera nos fazer tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista nossa sujeição a Deus, ao mesmo tempo que devemos estar constantemente em guarda contra as ciladas de Satanás. Devemos também, com fé, orar sempre, não nos deixar cair em tentação. Isso está lá no Grande Conflito, página 442, 443. Então, irmãos, a gente sempre tem que estar atento a essas questões que para a gente pode ser muito simples, mas também é muito importante. A oração, a leitura da Bíblia, sempre se sujeitando à vontade de Deus. Sempre a gente se esvaziando da gente mesmo e recebendo aquilo que Deus lhes tem a oferecer. É muito importante essa questão de se sujeitar e se humilhar diante de Deus, porque hoje a gente vê que está muito disseminado, de certa forma, a Bíblia, e a gente vê que as pessoas elas tendem a querer interpretar o que está escrito na Bíblia para si mesmo, para o seu querer, para apenas aquelas coisas que elas querem para si. E isso faz com que piore ainda mais a situação da vida do cristão mesmo, irmãos. Porque a gente sempre vai buscar fontes de estudo, sempre vai buscar informações, e querendo ou não, a gente acaba tendo contato com esses ensinamentos que muitas vezes são errôneos. E aí então é que está uma das armadilhas de Satanás. Ele tenta fisgar a nossa atenção, ele tenta buscar o nosso tempo para poder a gente se envolver, para poder a gente prestar atenção mesmo naquilo que ele tem para nos ensinar, que é totalmente enganoso, totalmente incorreto. Não é à toa que hoje fala-se que tem tantas e tantas milhares de igrejas justamente por conta disso. Pessoas que estão buscando na Bíblia aquilo que elas querem para si mesmo, querem para o seu coração. E aí então elas passam a ensinar errado, e outras pessoas recebem essa informação e ensinam errado para outras pessoas, e aí então acaba dificultando o trabalho do verdadeiro crente.
daquele que realmente segue a palavra de Deus, irmãos. Nesse mundo, a gente tenta escapar o máximo que a gente consegue, mas nem sempre a gente vai conseguir. Então é por isso que a gente tem que estar preparado para poder defender a nossa fé, para poder a gente saber o que realmente a Escritura tem a falar em nosso coração. A gente tem que estar preparado, irmãos, para poder estar em defesa de Cristo a todo momento. Seja para poder explicar para outra pessoa, né, aquilo que ela precisa ouvir, aquilo que aonde ela está errando, quanto para nós mesmos, naquele momento solene, naquele momento interior que é só nosso para com Deus, para que a gente não possa também estar criando falsos ensinamentos dentro de nós mesmos, e sim fazer aquilo conforme a palavra de Cristo. A oração, ela é uma arma muito importante nessa luta contra essas armadilhas de Satanás. Deus, ele nunca vai nos desamparar. Deus, ele sempre vai estar ali a nos ajudar. Não importa até onde você vá, né? Não importa quão longe você esteja de Cristo, ele sempre vai estar pronto a lhe ajudar. E não importa só sempre assim o quão longe você vai para longe de Cristo, mas também por quanto tempo, né, você está longe de Cristo. Muitas pessoas têm esse pensamento também de que só porque eu estou há 20, 30, 40 anos longe do Senhor, ele não vai mais me aceitar. Não é assim. Ele sempre está ali. Essa é mais uma oportunidade que você tem para poder buscar Cristo. Nesses 10 dias de oração também é mais uma oportunidade, irmãos, da gente estar implementando em nós mesmos essa cultura de adoração ao nosso Deus através também da oração. É por isso que é muito importante a gente estar sempre ativo, sempre engajado nesse momento, nesses 10 dias, em solene, em comunhão com o nosso Deus. Porque é justamente a partir desse momento que nós vamos continuar, não vai ficar só nos 10 dias, nós vamos continuar sempre implementando essa cultura do tempo da oração em nossa vida, até Jesus voltar. Se você ainda não começou, comece agora. Não deixe para amanhã, não deixe para quando terminar os 10 dias de oração. Comece hoje, comece agora. E você não precisa, claro, já começar passando várias horas. Você começa já a partir do momento em que você consegue. Passe 5 minutos, amanhã você consegue passar uns 7 minutos, depois você pode ir por 5, depois aumentando para 10. Você vai ver que você, com o tempo, vai passar tanto tempo orando com Cristo que você nem vai perceber quanto tempo se passou. Vários heróis da fé, eles conseguiam ter essa comunhão justamente porque eles persistiram, eles tinham essa constância em buscar a Deus. E essa nos é dada a importância, a oportunidade da gente também estar buscando também como eles buscaram, receber esse Santo Espírito que eles também receberam. Se eles foram tentados, nós também vamos ser. A Bíblia diz, ela é clara quanto a isso. Então, se o mesmo problema vai acontecer, a mesma solução também vai acontecer, né? O Santo Espírito ele também será derramado da mesma forma que foi derramado antes, será derramado agora e no futuro. E vai ser derramado ainda mais, porque a gente sabe que o grande conflito vai ser bem pior. Então a gente vai precisar ter essa porção dobrada do Santo Espírito em nossa vida. Essas oportunidades a gente não pode deixar passar. A gente tem que sempre agarrar com todas as nossas forças. Buscar, não desistir, sempre implorar a Deus. E nunca esquecendo de passar para outras pessoas que sempre precisam. Sempre que surgir uma oportunidade, a gente contar dessas maravilhas para outras pessoas. Porque elas estão sedentas, elas estão da mesma forma que a gente está tentando buscar, elas também estão tentando buscar na sua vida. Então cabe a nós ensinarmos corretamente para essas pessoas também se afastarem dos caminhos do mal, se afastarem dessas armadilhas de Satanás. Eu só gostaria de ler também para vocês um outro trechinho que é muito importante, que diz assim: Babilônia está promovendo doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo, antes de seu nascimento em Belém,
a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado de Deus. Isso está escrito lá na Igreja Remanescente, página 57. Então, irmãos, a gente vê que tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus ensina, Satanás ele faz, só que de forma contrária. Satanás também fala, só que com algumas discrepâncias, com algumas modificações, para que muitas vezes a gente nem perceba aquilo que a gente pode estar vendo de forma errada, aquilo que está ensinando de forma errada. Então, que a gente possa sempre estar bebendo da pura água, da verdadeira palavra de Deus, para poder a gente se manter santo, a gente manter separado, como Cristo quer que a igreja fique até o final dos tempos. A gente vê, irmãos, que não basta apenas a gente ficar passivamente recebendo essas informações, recebendo esses ensinamentos. A gente tem que efetuar. Então, que a gente possa sempre estar orando pelos 5 amigos de oração, que a gente possa estar sempre se dedicando a esses momentos de oração pessoal, na igreja também. Mas na igreja a gente às vezes nem tem essa oportunidade toda de estar em contrito com Deus, em comunhão com Deus. Então cabe a nós em nossa casa, todos os dias, estar nesses momentos de oração, para que quando a gente ponha o pé do lado de fora, a gente estar preparado, a gente estar blindado contra essas armadilhas que Satanás tem preparado para nós, irmãos. Fácil nunca é. A gente sabe que tem a correria, tem os problemas, tem os nossos defeitos. Tudo parece que culmina impedindo você de estar em comunhão com Deus. Mas a gente tem que lembrar que não é impossível. A gente tem que lembrar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ele pode transformar você, ele pode transformar a mim. E nós sermos amanhã, hoje ser melhores do que ontem. E amanhã ser melhores do que hoje. Então nunca vamos desistir, meus irmãos. Que a gente possa sempre ficar atento. Que a gente possa sempre estar humilde perante Cristo, para poder a gente estar recebendo esses ensinamentos e efetuando corretamente em nossa vida. Vamos sempre estar em comunhão com o nosso Deus, estar sempre buscando a Ele a todo momento, tá bom? Sempre estar também ajudando o nosso irmão, se ele estiver fraco em algum momento, para que todos juntos possamos ir para as mansões celestiais. Amém? Nesse momento vamos todos fechar nossos olhos e vamos orar. Muito obrigado, ó Pai, por mais um ensinamento que Tu deixaste para nós, ó Pai, durante essa semana dos 10 dias de oração. Que nós possamos, ó Pai, ficar sempre firmes em Ti e escapar, ó Pai, das armadilhas de Satanás. Se em algum momento a gente caiu, se a gente está caindo, ó Pai, estende essa mão, ó Pai, e nos levanta para que nós possamos, ó Pai, sair do lamaçal, ó Pai. Sair, ó Pai, desse abismo que Satanás tenta nos arrastar. Ele, ó Pai, já está condenado e quer, ó Pai, que nós também fiquemos na mesma situação que ele está. Mas nós sabemos, ó Pai, que Tu morreste numa cruz para nos salvar, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que Tu estás intercedendo por nós a todo momento. Então, neste momento, nós estamos Te pedindo, Senhor Jesus, nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda a sempre manter contritos em Ti. Põe em nosso coração, ó Pai, esse desejo de nos manter fiel. Nos concede, ó Pai, sempre os frutos do Espírito, bondade, amor, mansidão, domínio próprio, todos eles, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, viver a nossa vida como Tu viveste, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ser um exemplo da mesma forma que Tu foste aqui na terra, Pai. Porque nós só seremos discípulos se agirmos da mesma forma que Você agiu. Então nos ajuda, ó Pai. Dá-nos paciência para agir com os nossos irmãos, sempre que precisar, com essas pessoas, ó Pai, que estão longe de Ti, que nem Te conhecem, ó Pai, porque nós já estivemos na mesma situação que eles estão, ó Pai. Nós queremos sempre, ó Pai, Te buscar, melhorar, ó Pai, para ficar junto de Ti nas mansões celestiais. E, ó Pai, Tua igreja, o Teu povo, para que nós possamos também, ó Pai, estar sempre unidos, para que nós possamos, ó Pai, sempre estar contritos e reverentes também na Tua santa casa. Perdoa todos os nossos pecados hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e uns bons 10 dias de oração. Nós possamos continuar sempre. Amém?